Aqui no Spider Bunker eu já abordei diversas adaptações de videogames, sejam elas animações ou filmes live actions. E um dos assuntos mais recorrentes do canal são os filmes e séries baseados na franquia Street Fighter da Capcom. Por conta disso, muitos de vocês me pediram para falar dos OVAs da saga Darkstalkers, que também é um jogo de luta da Capcom. Primeiramente, eu vou dizer que acho muito legal ver vocês engajando nos vídeos e querendo me ver falando sobre assuntos que vocês gostam. Podem continuar fazendo isso e eu prometo que na medida do possível eu vou tentar sempre atender aos pedidos. Só que neste caso tínhamos um pequeno problema. Eu nunca havia jogado nenhum jogo de Darkstalkers até então, e não é como se houvesse uma explicação profunda para isso. A verdade é que os jogos dessa franquia simplesmente passaram batidos por mim na época, seja porque eu nunca vi os jogos disponíveis para comprar, ou se vi, também não dei muita importância. E isso é muito normal, gente, não é como se fosse possível jogar tudo que saía, e com isso, alguns dos chamados clássicos podem ser totais desconhecidos para alguns. Aliás, eu poderia muito bem fazer o que muitos fazem nessa plataforma e dizer que Darkstalkers foi um marco da minha infância, fazer uma crítica rasa ao material em questão e mais tarde ser pego na mentira, como foi o caso de alguns aqui na plataforma, que vocês devem saber muito bem de quem eu estou falando. Mas eu prefiro ser honesto com vocês e dizer a verdade sem nenhum tipo de receio. Então, para me preparar melhor para este vídeo, eu decidi não apenas assistir aos OVAs, mas também jogar os principais títulos dessa saga. Para não dizer que eu não conhecia nada, eu já havia jogado outros jogos em que os personagens dessa saga participavam, como por exemplo Marvel vs Capcom ou Capcom vs SNK. Só que dessas participações, a única que eu realmente lembrava era Moringa. Porque enfim, né? Felizmente, Darkstalkers recebeu uma coletânea em 2022, intitulada de Capcom Fighting Collection, que está disponível para os consoles da antiga e atual geração. E é aí que entra um ponto bem legal dessa história. Eu entrei em contato com a equipe de relações públicas da Capcom aqui do Brasil e expliquei para eles a proposta do meu vídeo. Com isso, eles gentilmente me cederam uma chave da coletânea para PlayStation, me garantindo acesso total a esses jogos. Então, desde já, quero expressar minha gratidão para a Capcom e também a todo o time de relações públicas da Tel Games pela confiança no meu trabalho. E como que vai funcionar este vídeo? O primeiro bloco será focado na franquia Darkstalkers em geral e como que foi a minha experiência jogando esses games pela primeira vez. No segundo bloco eu vou dar o meu parecer sobre os OVAs, que pelo que eu pude entender foram muito bem aceitos para sua época, mas acabaram ficando esquecidos com o tempo. Será que isso é um mau sinal? Lembrando que este é o Envelheceu Bem, que tem como foco pegar uma obra um pouco ou muito antiga e ver se ela ainda possui um padrão de qualidade aceitável para os dias de hoje. Tudo isso independentemente do sucesso ou boa aceitação por parte do público que ela teve lá na época do seu lançamento. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir qual é a dos jogos e OVAs de Darkstalkers. Após o sucesso absurdo que foi Street Fighter 2, a Capcom estava pronta para investir pesado no cenário de fighting games, e durante os anos 90 e 2000 a empresa lançou inúmeros títulos. Provavelmente muitos vão se lembrar da parceria que a Publish fez com a Marvel, que a princípio trouxe jogos como X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, mas que também resultou nos crossovers X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter e Marvel vs Capcom. Este também é o período em que a empresa trabalhou na franquia Street Fighter Alpha, que pra mim é um dos pontos mais altos da era de sprites da franquia Street Fighter. Contudo, no meio de todo esse furacão de lançamentos estava Darkstalkers, que pode não ter sido a franquia mais popular da Capcom, mas que com certeza marcou aqueles que jogaram na época. Enquanto eu visitava os jogos de Darkstalkers, um pensamento ficava na minha cabeça o tempo todo: por que cargas d'água eu não joguei isto antes? A temática desses jogos é simplesmente uma das minhas favoritas, que envolve terror gótico e criaturas sobrenaturais, com personagens que referenciam figuras importantes da ficção. Quanto à história, destaco que tudo que será dito aqui vale tanto para os jogos quanto para os OVAs. Na realidade de Darkstalkers, o mundo dos humanos está se fundindo com Makai, o reino dos demônios. Como consequência, a Terra perde a luz do Sol e é tomada pela escuridão, mergulhando a humanidade em um cenário de guerra constante, seja na luta contra os monstros ou nos conflitos entre as próprias criaturas.
Essas criaturas são conhecidas como Darkstalkers, ou Perseguidores Sombrios em tradução direta. Vamos ao elenco principal do primeiro jogo da franquia, que foi lançado originalmente em 1994. O primeiro deles é Dmitry Maximoff, um vampiro que é impossível não associarmos ao famoso Conde Drácula. Ele é um dos principais protagonistas da franquia, que foi banido do Makai após perder uma batalha contra o governante daquele mundo. Desde então, Dmitry vive em um castelo no mundo dos humanos, aguardando o dia em que poderá retornar para sua vingança. Outro que também pertence ao núcleo principal de personagens, sendo provavelmente a garota propaganda dessa franquia, é Morgan Esland, uma sucubo. Ela é a filha adotiva do mesmo governante que baniu Dmitry, e a favorita a assumir o posto de governante do Makai. No entanto, a garota considera a vida no castelo Esland um porre e frequentemente se aventurava no mundo dos humanos. Além desses, temos outras criaturas como Galon, um lobisomem que particularmente se tornou o meu favorito de todo esse elenco. Felícia, a mulher gato, Einarkris, uma múmia, Victor Von, que é uma alegoria à criatura do Victor Frankenstein, Albaf, um monstro metade homem e metade peixe, Bishamon, um fantasma que controla uma armadura amaldiçoada, Sasquatch, que referencia o famoso pé grande, e o Lord Raptor, um zumbi roqueiro que lembra muito o Ed, mascote do Iron Maiden. Esses são os personagens jogáveis do primeiro game, e me surpreende como cada um deles trabalhou suas referências de maneira criativa. Se assim como eu, você gosta dessa temática de monstros, você irá se sentir em casa aqui. Mas além desses, também temos dois vilões que não são jogáveis. O primeiro deles é Phobos, uma unidade robótica que tem como objetivo destruir toda a civilização sempre que ela alcança um grau elevado de evolução, fazendo com que a Terra retorne para estaca zero. E por último, mas não menos importante, Pyron, um alienígena de fogo que tem como único objetivo devorar o planeta Terra e testar os seus limites com adversários poderosos. Temos aqui um ótimo elenco e um excelente plano de fundo, mas como que ficou o jogo em si? Apesar de ter gostado muito da mitologia que envolve este game, eu não vou mentir para vocês, eu não morri de amores por esse primeiro título não. Achei ele bastante desbalanceado, pelo menos para mim que sou um jogador casual, além de ter a impressão de que os controles são bem travados. Independentemente dos personagens que escolhia, eu não conseguia explorar os movesets ou encontrar aberturas contra os adversários, e se não fosse o recurso de save state presente nessa coletânea, eu não sei se eu teria conseguido finalizar isso aqui não, viu? Em um primeiro momento eu pensei que o problema poderia ser eu. Afinal de contas, não sou um expert em jogos de luta, mesmo gostando da maioria deles. Contudo, essa minha visão mudou após jogar os títulos subsequentes dessa coletânea, o que me fez ter a certeza de que a jogabilidade do primeiro jogo não envelheceu tão bem. Diante disso, meu veredito para o game de 1994 é o seguinte: vale a pena testar caso você queira se aprofundar na franquia e ver como tudo começou, mas definitivamente não me vejo retornando a esse jogo no futuro. Felizmente as coisas melhoram e muito nos próximos jogos. Darkstalker Revenge, de 1995, traz uma jogabilidade muito mais fluida, e aqui eu senti que os controles dos personagens estão muito mais livres. Ainda é desafiador, mas é um desafio feito na medida correta. Em nenhum momento eu me senti frustrado jogando o game, e quando eu perdia, eu tinha total ciência de que a culpa era toda minha. Para os que de fato querem aproveitar o que tem de melhor na franquia, eu diria que este é um ótimo ponto de partida. Darkstalker Revenge também adiciona novos personagens ao elenco, que inclusive serão de total importância para os OVAs. Um deles é Dona Van Bane, um vampiro que amaldiçoou seu lado sombrio e dedica sua vida a caçar outros Darkstalkers. Ao longo da história, ele conhece uma garotinha chamada Nita, que possui fortes poderes psíquicos e após passar por traumas, suprimiu todas as suas emoções humanas como uma forma de autodefesa. Outra que marca presença é Leyley, uma cadáver reanimada que ao lado de sua irmã Lilin, busca por uma maneira de libertar a alma de sua mãe da escuridão. E após jogar Revenge, eu fiquei muito mais animado para continuar conhecendo a franquia. Darkstalkers 3 Lord of Vampire, de 1997, eleva ainda mais o padrão de qualidade da franquia. A jogabilidade incorpora alguns elementos novos,
como a possibilidade de restaurar um pouco da barra de vida, caso o jogador não seja atingido por nenhum outro golpe durante o processo de restauração. Além disso, ao término de um round, a barra de vida do vencedor não é restaurada e o segundo round começa de imediato, sem nenhum tipo de tela de loading, o que garante uma melhor sensação de continuidade e um maior dinamismo. A história do terceiro game traz um novo vilão, Jedha Doman, que deseja recriar o mundo Makai conforme as suas próprias diretrizes. Infelizmente, os OVAs não abordam os eventos deste game, então não veremos nada sobre Jedha neles. Assim como também não marcarão presença os personagens estreantes deste game, que são Lilith, uma sucubo e também uma parte da alma de Morrigan, Buleta, uma caçadora de Darkstalkers que se esconde por trás da doce figura da Chapeuzinho Vermelho, e Kibi, uma mulher abelha que acumula almas e se alimenta delas. Depois disso, outros 2 jogos foram lançados, mas se tratam apenas de versões alternativas de Darkstalkers 3, que acrescentam e substituem alguns personagens. Felizmente, nessa coletânea, todas essas versões estão presentes, então vale a pena experimentar cada uma delas. Vale destacar que os personagens da franquia Darkstalkers também fizeram participações em outros jogos da Capcom, como Super Puzzle Fighters, Marvel vs Capcom, Tatsunoko vs Capcom, Capcom vs SNK e Capcom Fighting Gen. Só que, infelizmente, assim como muitas outras franquias antigas da Capcom, essa segue na geladeira até os dias de hoje. E analisando a situação atual, eu acredito que podemos imaginar os motivos. Antigamente, a realidade para os jogos era completamente diferente. Quando uma empresa como a Capcom ou a SNK lançava um jogo, o seu primeiro passo seria começar o desenvolvimento do próximo, que sairia no ano seguinte. Se um jogo saísse desbalanceado ou quebrado, como é o caso do primeiro Darkstalkers, não havia nada que pudesse ser feito. O jogo ficaria daquela maneira e pronto. As únicas exceções ficam por conta dos mais famosos, como por exemplo o Street Fighter 2, que recebeu inúmeras versões. Só que nesta época, a única solução seria vender o mesmo jogo novamente, o que para a empresa seria algo bastante positivo. E querendo ou não, nós enquanto jogadores adorávamos isso na época, e comemorávamos sempre que saía uma versão nova do nosso jogo favorito. Atualmente, muitas dessas atualizações são feitas no jogo base, de maneira online, porque com o tempo o jogador foi aprendendo que não valia a pena comprar várias versões do mesmo jogo, pois na maioria das vezes as adições não compensavam o investimento. E acreditem, enquanto deu, a Capcom insistiu neste formato. Hoje em dia, não basta apenas lançar o jogo de luta, é necessário garantir a manutenção dele ao longo do seu período de vida, balancear personagens e golpes, adicionar novos conteúdos com o tempo, sejam eles pagos ou não, e principalmente, garantir um bom servidor online. Isso são coisas que aumentam e muito os custos para a produção de um jogo de luta, e por essas razões dá para imaginar por que a Capcom não lança tantos jogos de luta como antigamente. É menos arriscado concentrar os esforços em uma única marca, que no caso da Capcom é o Street Fighter 6. Então, por mais que eu tenha gostado de Darkstalkers e gostaria de ver novos títulos dessa franquia, eu acho pouco provável que algo tão nichado receba tamanho investimento, mas também não descarta a possibilidade, e reitero que fico na torcida para que isso aconteça. Sei que isso pode soar desesperançoso para os fãs mais antigos, mas olhem pelo lado bom. Hoje podemos jogar os melhores jogos da franquia nas plataformas modernas por meio dessa coletânea, e o fácil acesso aos jogos antigos é algo que eu sempre vou aplaudir. Agora vamos trocar uma ideia sobre os OVAs de Darkstalkers. Mas antes disso, você está curtindo o vídeo até aqui? Então deixa seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito, pois isso me ajuda demais no engajamento. E caso os botões hypar ou valeu demais também estejam disponíveis, cliquem neles, pois isso fará com que o YouTube divulgue ainda mais o meu vídeo para outras pessoas. Só lembrando que você também pode se tornar um membro aqui do canal e ter acesso a diversos benefícios, como por exemplo, emojis exclusivos, seu nome no final de cada vídeo e também acesso a um servidor exclusivo do Discord. E aproveita e comenta aqui embaixo qual que é a sua experiência com a franquia Darkstalkers. Você jogou ou não ela na época? Recados dados, vamos seguir com o vídeo. Entre 1997 e 1998 foi lançada uma série no formato de 4 OVAs, intitulada de Night Warriors Darkstalker Revenge, que tem como base principal o segundo jogo da franquia. Para os que não sabem, um OVA é um formato de mídia que é lançado direto para o home video, como VHS, DVD ou Blu-ray. Se formos considerar os dias atuais, esse tipo de produção sairia direto em uma plataforma de streaming. Voltando a Darkstalkers, os 4 episódios lançados possuem uma duração de 40 minutos cada, sendo produzidos pela Madhouse Studios e licenciado pela própria Capcom.
E olha, que saudades que eu tenho de quando a Capcom licenciava esse tipo de produção, viu? Isso foi feito mais de uma vez com Street Fighter, como por exemplo o filme animado de 1994, ao qual eu já abordei aqui no canal. O link vai estar nos cards. A verdade é que por mais que esses materiais não fossem canônicos, eles eram a maneira mais próxima de se entender a narrativa que cercavam essas obras. Eu já falei aqui mais de uma vez e repito, naquela época tudo que tínhamos eram pequenas descrições de cada um dos personagens, mas não sabíamos exatamente como aquele quebra-cabeça se encaixava. Street Fighter de 1994, por exemplo, pode até não ser canônico, mas não dá para negar que ele estabeleceu parâmetros importantes para a obra, como por exemplo as motivações e personalidade de cada um dos lutadores. E para falar a verdade, pouco importava para nós se era canon ou não. O mais legal era ver algo concreto sendo narrado sobre a história desses jogos. Eu tô usando o exemplo de Street Fighter aqui, pois com esse possuo mais familiaridade. Contudo, eu tenho certeza que o sentimento era o mesmo para os que assistiam os OVAs de Darkstalkers naquela época. Não à toa, pelo que eu pesquisei, essa série foi bastante elogiada nos anos 90. この世で最強なのは誰かを知るためになってやらないでもないが、その好奇心は君の最大のミステイクだよ。私はヴァンパイアハンター。 A pergunta que fica é, isso se mantém para os dias de hoje ou é apenas a nostalgia dos fãs falando mais alto? Como alguém que parou para assistir esse negócio só em 2025, eu posso dizer com um pouco mais de propriedade que esses 4 OVAs não só envelheceram como vinho, como também são obrigatórios para qualquer um que gosta de ver boas adaptações de videogames. Se você nunca jogou nada de Darkstalkers e desconhece tudo a respeito deste universo, você pode tranquilamente assistir a essa série que você vai compreender perfeitamente a narrativa. Claro que eu recomendo jogar os jogos. Primeiro porque eles são muito bons, e segundo porque é bem legal poder captar as semelhanças entre os games e a série. Mas o simples fato de ser um material acessível para o público geral faz com que a série ganhe uns pontinhos a mais e pode até mesmo incentivar os espectadores a querer conhecer os jogos, que no fundo sabemos que esse é o principal objetivo de cada um desses OVAs. Aliás, mesmo sendo uma adaptação do segundo jogo, a história não é apresentada como uma continuação, e sim como uma introdução ao universo de Darkstalkers, e isso é feito sem deixar nenhuma ponta solta. Outro acerto desses OVAs fica por conta da qualidade de animação, que nos presenteia com lindas coreografias, movimentações fluídas com grandes quantidades de frames e cores fortes que ajudam a realçar toda essa temática gótica da série. Quando falamos de produções antigas, a animação geralmente é o primeiro aspecto a ficar datado pelo tempo. Só que felizmente esse não é o caso de Darkstalkers, que olha, não é por nada não, mas tem coisas atuais que não conseguem manter esse mesmo padrão de qualidade. Não é, Toei Animation? Minhas únicas críticas em relação aos OVAs ficam por conta da participação de alguns personagens, ou no caso, a curta participação deles. Anacris, Victor Von, Albaf e Sasquatch aparecem apenas por alguns segundos no começo do quarto OVA, só para serem mortos por Pyro, o que pode decepcionar os fãs que esperavam ver esses personagens sendo trabalhados na trama. Eu entendo que uma das maiores dificuldades na hora de se adaptar a um jogo de luta é conseguir conciliar tantos personagens dentro da trama. Contudo, os restantes dos personagens foram tão bem apresentados ao longo da série que eu, pelo menos, ficava na expectativa de ver qual seria a participação de cada um deles.
E eu nem me refiro a tempo de tela, porque Ganon, que é o meu personagem favorito, aparece bem pouco no terceiro episódio, mas mesmo com uma participação breve, não tem como dizer que não foi satisfatório. 町からうまく引き離したな。あんたDigo mesmo para Lord Raptor e Bishamon, que também tiveram suas relevâncias dentro da trama. Já os fãs de Demetri, Morrigan, Felícia, Donovan e Leyley não terão muito do que reclamar, pois esses estão bastante ativos na história, principalmente Donovan, que pode ser considerado como o principal protagonista desses OVAs. Por sinal, aqui fica uma outra leve decepção que eu tive, pois quando pensei que Demetri e Morrigan iriam juntar forças para lutar contra Pyron, a garota me surpreende falando que seria melhor deixar os humanos cuidar disso. Sacanagem, eu realmente queria ter visto um segundo round entre Demetri e Pyron, mas tudo bem, a resolução final com Donovan foi bem legal. Night Warriors Darkstalkers Revenge também traz à tona aspectos que não ficam visíveis nos jogos, como as dificuldades de se conviver em um mundo dividido por humanos e caminhantes da noite e os preconceitos que isso geram. Personagens como Felícia, que acredita na bondade dos humanos e que nem todos são maus, ou Donovan, que renega sua metade vampiro e dedica a vida a caçar os Darkstalkers, mas ainda assim é visto como uma aberração pelos próprios humanos, ou até mesmo o simples fato de que muitas vezes os homens podem ser tão perversos quanto as ameaças que eles dizem combater. Esses são dilemas que podem refletir em preconceitos reais da nossa sociedade, e que são colocados sutilmente e de maneira inteligente nessa série de Darkstalkers, tal como o X-Men sempre fez em suas histórias. São essas camadas que acrescentam ainda mais valor para esses OVAs, pois são coisas que não seriam necessariamente retratadas em um jogo de luta, mas que ganham espaços nesses tipos de adaptações. Infelizmente, sabemos que se Darkstalkers ganhasse uma nova adaptação nos dias de hoje, provavelmente tais mensagens não seriam colocadas com o mesmo nível de inteligência, mas sim de uma maneira tão genérica que ia ficar evidente a forçada de barra, comprometendo até mesmo a qualidade geral do material. Devil May Cry, que é outra franquia da Capcom e que foi recentemente adaptado para uma série da Netflix, que o diga. Quanto aos 4 OVAs de Darkstalkers, eu reitero o que eu disse antes. Esse é um material obrigatório não apenas para os fãs da franquia, mas para qualquer um que é fã de adaptações de videogames. E são por causa de produções como essas que eu pego tão pesado com adaptações lançadas de qualquer jeito, as quais abordei aqui no canal e que vira e mexe aparece algum maluco defendendo, com os famosos argumentos. Ah, é só um desenho. Ah, mas é só um filme. Não, não é só um desenho e não é só um filme. É um produto lançado no mercado de entretenimento e que tem como único objetivo o lucro. E a única régua que vai determinar a qualidade que será investida em produções futuras é a nossa decisão de investir ou não neste produto, seja com o nosso dinheiro ou com a nossa visualização. Diante disso, produções como Night Warriors Darkstalkers Revenge deveria ser um exemplo de como fazer boas adaptações de videogame, mas que infelizmente seguem esquecidas por muitos. O que é uma pena. E eu aproveito também para deixar um pequeno protesto, pois esses OVAs não estão disponíveis em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil. E isso é uma pena, porque além de dificultar o nosso acesso a esse material,
obriga o consumidor a procurar por meios alternativos de assistir a obra. Então Capcom e Madhouse Studios façam com que essa obra fique disponível para nós. Há fãs brasileiros que querem assistir ou revisitar essa obra. E como estamos falando de produções antigas e que eu assisti pela primeira vez em 2025, eu vou deixar aqui do lado o vídeo que eu fiz sobre Changeman. Eu assisti a série pela primeira vez e digo pra vocês se ela sobreviveu ou não ao teste do tempo. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.